Vamos iniciar nossa reflexão. Primeira parte. Timóteo, um jovem de bom testemunho. Verso 1 ao 5. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. No verso 1, lemos: onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Esta afirmação não é suficiente para sabermos se Timóteo havia se tornado discípulo de Jesus pelo testemunho direto do próprio apóstolo Paulo, em sua primeira passagem em Listra, ou se tornou discípulo pelo testemunho de sua mãe, Eunice, e de sua avó, Lóide. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 2, o denomina seu próprio filho na fé. O que leva alguns estudiosos a pensar que Timóteo deve ter sido alcançado por Cristo na primeira visita do apóstolo à cidade de Listra. Mas essa afirmação também não é suficiente para afirmarmos com convicção que Timóteo é fruto direto do testemunho de Paulo. O apóstolo pode tê-lo adotado como seu filho na fé, não significando que Timóteo tenha sido alcançado por ele, mas abraçado por ele como seu discípulo. Paulo, que havia sido acolhido por Barnabé, agora já experiente em missões e na pregação do evangelho, acolhe Timóteo, um jovem cristão, como seu discípulo. O verso 2 afirma que os irmãos em Cristo na cidade de Listra e Icônio davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Antes de Paulo chamar Timóteo para segui-lo, o testemunho de Timóteo já o qualificava para a tarefa que Paulo agora o chamava. Certamente, durante o intervalo que decorreu entre a primeira viagem e a segunda visita de Paulo a Listra, o jovem Timóteo trabalhou bem e fervorosamente pela causa de Cristo e ganhou para si o bom relatório, um bom testemunho que foi entregue pelos irmãos de Listra e Icônio. No verso 3, lemos que Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus que moravam naquela região. Como Timóteo era filho de um casamento misto, seu pai era grego e sua mãe judia, o mesmo não havia sido circuncidado conforme o costume dos judeus. Devemos nos lembrar que Paulo acabara de voltar de Jerusalém e ainda tinha em suas mãos a carta entregue pela liderança da igreja de Jerusalém, escrita com o fim de apaziguar os ânimos entre os cristãos judeus e os cristãos gentios, o que possivelmente leva o apóstolo a tomar essa decisão para não causar um conflito naquele momento. É o que parece dizer o texto a nós. A princípio, este ato parece inconsistente com a conduta de Paulo, como podemos ver em relação a Tito, a quem ele se recusou a circuncidar. Entretanto, precisamos levar em consideração alguns pontos diferentes entre Tito e Timóteo. Primeiro ponto, a nacionalidade deles. Timóteo era filho de um casamento misto. Tito era totalmente gentil. Paulo pode ter considerado isto na tomada de sua decisão. Segundo ponto, o momento histórico. No caso de Timóteo, Paulo está tentando manter a paz logo após o reencontro com os irmãos em Jerusalém. No caso de Tito, Paulo está mais preocupado em defender a salvação como ato único da graça de Deus, sem o pré-requisito da guarda da lei.
Terceiro ponto, estratégia paulina. No caso de Timóteo, Paulo está se fazendo de fraco para os fracos, de judeu para os judeus, tentando agradar os judeus. No caso de Tito, Paulo está mais preocupado em defender a salvação como ato único da graça de Deus e não da guarda da lei. Dentro deste primeiro quadro de nossa reflexão, onde o personagem Timóteo é o nosso objeto de estudo, acredito que temos duas grandes lições que devemos considerar. Primeira lição: ao escolhermos alguém para andar conosco e nos ajudar no ministério, devemos verificar de forma minuciosa o seu testemunho. Timóteo se tornou um grande pastor e grande amigo de Paulo. Muitos ministérios terminaram por causa de falhas na escolha de um parceiro ministerial. Não podemos escolher alguém apenas por sua capacidade. E quase sempre somos atraídos por isso, desconsiderando o principal, o caráter daquele a quem escolhemos. Segunda lição: precisamos ser sábios para tomarmos decisões corretas nas diferentes circunstâncias em que somos colocados. Precisamos avaliar o que desejamos alcançar em cada momento de nossa história e o que estamos tentando deixar de marcas em cada um destes momentos. Há lutas que não vale a pena comprar. Entrega a Deus e confia nele de todo o coração. Há lutas que não podemos abrir mão por amor a Jesus Cristo. Neste caso, devemos estar prontos, se necessário for, para sofrermos e até morrermos neste combate. Ainda que sejamos caluniados, rejeitados, perseguidos e até mesmo mortos por amor a Cristo, não podemos perder a esperança que um dia seremos recompensados por Jesus, vivendo para sempre em sua presença. Essa é a nossa grande recompensa de sermos fiéis até o fim.